parece, irmão? Já está compartilhando. Boa noite, meus irmãos. Muito bom tê-los novamente aqui conosco. Mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de prestarmos um culto a Ele. Quero desde já agradecer aos irmãos que já estão aí conosco, a irmã Tânia, Fernanda Lutério, Quitéria, também a nossa irmã Claudineia está aí conosco, a irmã Maria, a dona Alice, minha sogra, também está aí conosco nessa noite. Louvado seja o nome a Deus pelos irmãos. A Ana Clécia também já está conosco, a família. Que bom tê-los aqui. É uma alegria enorme para nós e com certeza agrada o coração de Deus também esse momento que nós tiramos para cultuar aquele que tem nos proporcionado tantas coisas, tem nos abençoado tanto. Que esta seja a nossa motivação nesta noite, de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, de ouvir a tua bendita palavra, de orarmos e também hinos que estaremos ouvindo, cantando junto para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que você e eu possamos continuar firmes na presença do Senhor e possamos caminhar cada vez mais o caminho do Senhor Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Então, glórias a Deus por isso. Também a nossa irmã Ruth está aí conosco, creio que o nosso irmão Beto também, a nossa irmã Leontina. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Pai, agradecidos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que temos, Deus, de juntos, como igreja do Senhor, cultuar o Teu nome, Pai. Obrigado, pois nós temos a liberdade de poder ouvir e falar da Tua palavra.
nós temos a alegria e a satisfação de poder compartilhar da palavra do Senhor. E também, Deus, nós queremos agradecer porque neste momento de isolamento, este momento em que os nossos templos ainda continuam fechados, nós temos essa ferramenta importantíssima, Deus, para que possamos continuar divulgando a Tua verdade, cultuando ao nome do Senhor, unindo junto com os irmãos em um só Espírito de glorificar o Teu nome, cada um na sua casa, cada um no seu lar, mas com o mesmo objetivo de glorificar e exaltar, bem dizer o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que já está aqui conosco. Muito obrigado por aqueles que ainda estarão chegando, aqueles também que não puderem, por algum motivo, lá esteja o Senhor também os abençoando, Pai. Proteja, Deus, cada lar, livra, Deus, cada lar de enfermidade, de maldade, das dificuldades que o mundo tem oferecido, Deus, e principalmente, Pai, livra-nos, Deus, dessa situação, desse vírus que estamos passando no momento de nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Deus, para que cada um de nós possamos continuar clamando ao Senhor, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha, Deus, cuidar de nós como tem cuidado, mas ainda mais, Senhor, livrando-nos deste mal que tem assolado tantas pessoas, que tem levado pessoas, Deus, a óbitos, e outras pessoas também em várias dificuldades financeiras, perda de emprego, Deus, enfim, são várias consequências que este vírus tem trago para a humanidade, Deus, para nós, os brasileiros também, não é diferente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Como sempre, Deus, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude, Deus, pois nós precisamos muito do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, né, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo um barulho aí, mas é de um caminhão que está encostando aqui pertinho de casa. Geralmente essa hora eles começam a chegar aqui e fazem uma barulhada aqui, mas glórias a Deus por isso. Nós vamos ouvir um louvor neste momento, meus irmãos, um louvor bem conhecido, onde eu peço aos irmãos que vamos prestar atenção na letra do hino. É um hino que fala que Deus jamais irá desistir de nós. Nós iremos estar falando um pouquinho sobre isso hoje na palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nós. Nós possamos ter certeza disso. Deus sempre quer o melhor para nós, os seus filhos, e é isso que nos dá ainda mais a esperança. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende
seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém, né, meus irmãos? Ele jamais irá desistir de nós. Isso é uma verdade e nós devemos guardar isso bem guardado no nosso coração, que Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Ele nunca, jamais, Ele irá desistir de nós. Nós, os seres humanos, é que às vezes desistimos de estar na presença do Senhor, mas que isso não venha a acontecer conosco, para a glória de Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. A irmã Fernanda vai estar lendo Deuteronômio, capítulo 31. Ela vai estar lendo os versículos de 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, e nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os fará herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, e nem te atemorizes. Bom, meus irmãos, como nós podemos ver aqui, com as palavras de encorajamento e incitação, Moisés transferiu a autoridade a Josué. E essa autoridade também nos é dada pelo Senhor Jesus. Nós cristãos precisamos confiar na presença fortalecedora de Deus, quando Ele mesmo diz, não te deixarei e nem te desampararei. Nós possamos estar, meus irmãos, diante da morte, mas nós não estamos diante da morte sozinhos. Nós possamos estar diante de qualquer dificuldade, mas nós não estamos diante das dificuldades sozinhos. Nós possamos estar passando por problemas conjugais, mas nós não estamos passando pelos problemas sozinhos. O Senhor é conosco, por onde quer que andemos. A presença dele real está sempre a nos instruir. Então que nós possamos sublinhar essas palavras. Você não está sozinho. Sua família pode até se voltar contra você. Seus amigos podem até te trair. Mas o Senhor não muda. Ele não falha. Ele é fiel. Mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele continua fiel a nós. Você pode até se sentir sozinho num deserto, mas você não está. O Senhor está com você. E porque Ele está, tudo é diferente. Você é diferente.
suas atitudes são diferentes, pois o Senhor é que te instrui. E Deus, Ele muda algumas letras. E nós passamos de desencorajado para encorajado. Também nós passamos de desamparados para amparado. Porque quem faz tudo é o Senhor. A nós basta só lembrarmos: não o deixarei, não o abandonarei. O Senhor não desamparará e o Senhor não nos deixará. E assim também é conosco. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, o Senhor não nos abandonou. O Senhor, Ele não nos deixou. E com certeza, no tempo dEle, Ele irá fazer com que isso tudo se dissipa. Porque basta uma palavra e o Senhor tudo se faz novo. Fiquemos com essa palavra de encorajamento. Que possamos sempre depositar no Senhor. Por mais que seja o nosso temor, nós possamos olhar para os céus e saber que o socorro vem daquele que tudo fez e que jamais Ele irá nos desamparar. Amém? Amém, né, meus irmãos? Isso é a palavra do Senhor para nós, para nos encorajar mais ainda na nossa fé em Cristo Jesus, na nossa caminhada com Cristo. E isso é de fundamental importância para todos nós. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus por nós, igreja. Como os irmãos sabem, nós estamos essa semana em semana de oração. Nós tivemos aqui, pela graça de Deus, segunda nós oramos pelos filhos, ontem nós oramos pelos pais. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos orando por demais membros da nossa família. Na sexta-feira iremos orar por pessoas, por famílias que já foram afligidas por esse vírus, por essa situação. E neste momento vamos orar por nós, igreja. Vamos colocar diante do Senhor para que Deus continue nos dando essa força, continue nos dando ânimo cada vez mais. Como a irmã Fernanda disse, apesar de todas as dificuldades, Ele é o nosso Deus e nós precisamos nos agarrar a Ele de toda a maneira, de toda forma, porque somente Ele pode nos ajudar em todas as nossas limitações e nossas dificuldades. Então vamos orar por nós, igreja, neste momento. Se você puder, ore aí também juntamente conosco. Vamos clamar a Deus por nós, igreja de Jesus. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento clamar ao Senhor por nós, Pai, igreja do Senhor. Como sabemos bem, Pai, igreja somos nós. Igreja somos cada um que, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, aceitamos, Deus, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, lá naquela cruz do Calvário, tendo-o como nosso Senhor e como nosso Salvador, entregando-lhes os nossos pecados, Deus, e passamos assim, Pai, a sermos igrejas pertencentes a um corpo onde Ele, o Senhor Jesus, é o cabeça, Pai. Deus, nós pedimos, nos ajude, Deus, a vencer as nossas dificuldades, ajude-nos, Deus, a jamais ficarmos abatidos ou desanimados, Deus, mas mesmo que isso venha a nós, Pai, que nós possamos nos fortalecer na nossa fé em Cristo Jesus, que a Tua palavra venha, Pai, cada vez mais nos exortar, nos abençoar e nos ajudar, Pai, em todos os momentos, Deus, e que também nós, Pai, possamos ajudar as outras pessoas que precisam também de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, que possamos, Pai, continuar caminhando resolutos, firmes, como igreja do Senhor, clamando ao Senhor pelo Teu Santo Espírito para que nos ajude, Deus, a ser, Pai, pessoas, para que possamos ser pessoas dando, Pai, sempre bons testemunhos, mostrando para as pessoas, Deus, que nós sentimos também essa situação, que nós sentimos também as dificuldades, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Deus onisciente, Deus onipotente, onipresente, que tem cuidado de nós, Pai. Ajude, Pai, eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos da Igreja Batista
Monte Moriá, em Volta Redonda. Peço, Deus, pelos irmãos aqui da congregação Lima Duarte, Deus, pelos demais irmãos que estão conosco aqui neste culto, neste momento. Pai, nos ajude, Deus, a vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, e que possamos, Deus, continuar firmes, resolutos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Muito, mas muito obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado também por um dia ter enviado o Teu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, nos tirar, Pai, daquele lamaçal em que estávamos envolvidos com todo aquele pecado. E através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, hoje nós temos, Pai, uma comunhão com o Senhor. E nós temos, Pai, a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, Pai, que nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar mais um hino aqui para nós ouvirmos, meus irmãos. Esse hino, creio que a maioria dos irmãos conhece, é o hino do cantor cristão número 7, Maravilhas Divinas. E logo após nós estaremos fazendo mais uma oração de intercessão. Os irmãos, como sempre fazemos, irmãos, se vocês quiserem colocar aí nos comentários pedido de orações, agradecimentos, para que nós possamos estar orando já já ao nosso Santo Deus. Amém. Das maravilhas é sempre a maior. Deus é muito bom. Como diz a nossa irmã Valdete, que está aí conosco,
todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos também orar, meus irmãos, neste momento, então, por motivos que os irmãos têm colocado aí. Não deu para ler todos, porque passou rapidinho, mas a irmã Tânia está colocando aí para nós agradecermos a Deus pelos recursos que continuam chegando na casa do Senhor, pelos irmãos que têm mantido, apesar da igreja fechar, os seus dízimos, as suas ofertas, porque a igreja continua lá, as despesas continuam, né, meus irmãos? Então nós somos gratos aos irmãos que continuam devolvendo do Senhor aquilo que lhe pertence para a continuação da obra dele. Também eu me lembro aqui que a irmã Fernanda pediu para nós orarmos por todas as gestantes. Realmente nós precisamos clamar por essas pessoas que estão para ter filhos. Não é uma situação fácil, mas vamos clamar por elas. O irmão Domingos colocou alguma coisa ali, mas não deu para nós, passou rapidinho ali. Proteção dos filhos, netos. Proteção dos filhos. O irmão Domingos está pedindo proteção dos filhos, netos. Vamos orar também, aproveitando e lembrando de todos os nossos familiares, né, meus irmãos? Vamos colocar diante do Senhor. Vamos continuar crendo que Deus vai nos livrar dessa situação e vai vir um tempo maravilhoso para nós, para que nós possamos, irmãos, continuar a obra que Deus tem para cada um de nós. A irmã Ana Clécia também pede aí pelos irmãos que estão trabalhando. É verdade, irmã, muitas pessoas estão trabalhando, principalmente os profissionais de saúde. Nós precisamos lembrar dessas pessoas, meus irmãos, que estão lá na linha de frente, encarando esse vírus de uma forma maravilhosa. Nós precisamos continuar orando por essas pessoas. E outros motivos que Deus for colocar, a nossa irmã Fernanda estará fazendo essa oração. E vamos orar juntos para que Deus possa ouvir as nossas orações e atender conforme a soberania, conforme o querer dele, pelos médicos, pelos enfermeiros. Vamos orar por todos nós, para que Deus possa sarar a nossa terra. Santíssimo Deus e Pai, que estás nos céus, exaltado e louvado seja, ó Deus, teu santo nome. Amém. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pelas misericórdias do Senhor, que todos os dias tem se renovado, ó Pai, na face da terra. Colocamos, Deus, no teu altar de graça as famílias, Pai, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha estar provendo, ó Deus, o recurso para cada lar, o recurso dos altos céus, principalmente, ó Deus, o recurso físico e o recurso espiritual. Amém. Que cada família, Deus, tenha a oportunidade de conhecer ao Senhor e render aos pés de Ti, ó Deus. Sim, Deus. Santo Deus, colocamos também os hospitais, as UTIs, as pessoas que estão chegando neste momento, Pai, colocando também as pessoas que já se encontram internadas, as gestantes, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, colocando também as pessoas que já foram acometidas pelo vírus, Deus, o Senhor abençoe a recuperação de cada uma, Pai, os médicos, os enfermeiros que estão à frente, ó Deus, dos trabalhos, as pessoas que trabalham diretamente com eles nas UTIs, Deus, que em tudo o Senhor esteja protegendo, esteja os guardando e esteja, Deus, os restaurando para a honra, da glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Amém. Colocando, Deus, também as nossas autoridades, Senhor. Que o Senhor dê a eles o direcionamento, que chegue, ó Pai, os recursos direcionados ao nosso sistema único de saúde, ó Pai, que tanto, Deus, carece das provisões e das misericórdias do Senhor. Amém. Agora coloco diante de Ti cada pedido que está em cada coração, ó Pai, que o Senhor venha acolhê-lo, Deus, e venha conceder segundo o querer, a vontade e a soberania que há sobre nossas vidas. Amém. Ó Pai, muito obrigada, pois a Tua palavra nos assegura, Deus, que o Senhor nunca irá nos deixar. O Senhor nunca irá nos abandonar, ó Pai. Por isso nós clamamos, tira toda a ansiedade de nosso coração, tira todo o medo, Pai, transforma em paz, em paciência, benevolência, bondade vinda do Senhor, na certeza, Deus, que
o Senhor está no controle de tudo e que no momento certo, Pai, tudo isso irá passar. Amém. Colocando ainda, Deus, diante de Ti as igrejas, Pai. Que o Senhor venha as fortalecer em Cristo Jesus, pelos pastores, pelos membros, dando a eles, ó Pai, a palavra, o refúgio, o bom ânimo, a alegria, Pai, que só vem do Senhor. Amém. Clamamos ao Senhor pelos dizimistas, ó Pai, que o Senhor venha estar os abençoando, pelos recursos chegados até a Tua casa, Pai. Amém. Senhor, venha cada dia mais estar abençoando a vida de cada um, Pai. Sim, Deus. Ó Deus, Tu és soberano. Obrigado, Pai, pelo Teu amor incondicional, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, e pela paz que excede a todo e qualquer entendimento, ó Deus. Amém. Ó Deus, certo, Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo. Nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, com o perdão, Deus, de nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, um hino também muito lindo. Creio que os irmãos...
A Ele a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos, quero compartilhar a palavra com os irmãos nesta noite sobre o seguinte título: Roteiro para encorajamento mútuo. Nós, irmãos, como já ouvimos aqui, né, na liturgia desse culto, que nós precisamos ser encorajados, e é a palavra de Deus que nos dá esse encorajamento, e nós precisamos também, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, encorajar outros. Então, enquanto nós somos encorajados, outros também são. É uma via de mão dupla, porque precisamos disso, irmãos. Nós vivemos num momento muito difícil das nossas vidas e nós carecemos de um dos outros para que nós possamos juntos vencer essa dificuldade, passarmos por essa tribulação, passarmos por essa tempestade juntos. Então precisamos cuidar do outro, e é isso que nós vamos estar falando nesses próximos minutos, à luz da palavra de Deus. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, para que Ele fale conosco através da Tua bendita palavra. Deus, nosso Pai, nos ajude, Deus, a um perfeito entendimento da palavra que o Senhor tem a nos falar nesta noite, para que, Deus, nós possamos entendê-la, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa, Deus, através do Teu Santo Espírito, mostrar para cada um de nós o quão importante e necessário é buscar o encorajamento que vem da palavra do Senhor para esses momentos tão difíceis que estamos passando, Deus. Ajude-nos para isso, Pai. Abençoa-nos para que possamos, Pai, ao término desse culto, nos fortalecer ainda mais na fé em Cristo Jesus e na Tua bendita palavra. Assim, é assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Salmos capítulo 37, versículo 39 diz o seguinte: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Nos tempos mais difíceis, meus irmãos, como estamos vivendo neste momento de nossas vidas, e creio inédito para todos nós, creio que nenhum de nós passamos por uma situação em que estamos no momento de nossas vidas, precisamos todos de encorajamento, meus irmãos. Precisamos nos fortalecer cada vez mais na nossa fé em Cristo Jesus, na palavra do Senhor, para que não venhamos desanimar, muito pelo contrário, para que venhamos, apesar da dificuldade, das tribulações, continuar seguindo, continuar caminhando para a glória de Deus. E tanto nós precisamos desse encorajamento, meus irmãos, como também precisamos encorajar outras pessoas. Tem muitas pessoas aí que talvez pertinho de você, na sua família, seu vizinho, alguém que trabalha com você, que possa estar desanimado, possa estar triste, sem nenhuma esperança. Você e eu, como conhecedores da palavra de Deus, como crentes em Cristo Jesus, Deus quer nos usar para poder levar esse encorajamento a outras pessoas. Porque há muitas pessoas, meus irmãos, que não acreditam no sobrenatural do nosso Deus, não acreditam na palavra do Senhor, e nós temos motivos mais que suficientes para mostrar para essas pessoas, para encorajá-los a continuar firmes, a não desistirem, porque Deus está no controle absoluto de tudo. E quando você busca lá no dicionário a palavra encorajar, meus irmãos, ela significa causar estímulo, incentivar, animar, entusiasmar. Olha que maravilha! Então, quando nós vamos encorajar outros a continuar firmes,
a não desistirem, nós estamos estimulando eles a isso, nós estamos os incentivando a jamais desistirem, animando-os a prosseguir e principalmente animando-os na fé em Cristo Jesus. Por isso, para buscarmos, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, o encorajamento para a nossa vida, para esse momento, como eu disse, inédito para nós, porque a palavra ela nos diz várias coisas que vêm nos encorajar, que vêm nos fortalecer, naqueles momentos que talvez eu e você acordamos meio desanimados. Eu, graças a Deus, aqui em casa nós não temos tido o hábito de ligar a televisão, então não temos buscado essas notícias ruins que a televisão tem mostrado. Mas quando ligamos lá a televisão, observamos tantas notícias ruins que pode trazer a mexer com o nosso emocional, com o nosso psicológico, nos deixar tristes. Então, nesses momentos, meus amados irmãos, é na palavra do Senhor que nós iremos buscar esse estímulo, nos incentivar a continuar firmes, a nos animar cada vez mais, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tantas notícias ruins, mas a palavra de Deus vai nos encorajar. E como eu disse, ela nos encoraja de várias formas, meus irmãos, mas eu separei algumas aqui para nós meditarmos, estudarmos essa noite. E a primeira coisa que a palavra ensina para nós, que nós devemos continuar, que nós não devemos desistir, é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 20, a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Jesus falando lá para os seus discípulos, quando ele já estava indo de volta para o seu Pai, e ele estava mostrando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que eles precisavam continuar o trabalho que ele tinha iniciado, de proclamar a verdade do Senhor. Ele deixou essa palavra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E outro versículo também muito importante, que mostra para nós que nós não estamos sozinhos, meus irmãos. João capítulo 14, versículo 16 diz, próprio Senhor Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui também está, meus irmãos, o momento que Jesus já estava se preparando para partir, depois da sua ressurreição, quando Ele fosse ressuscitado. Ele fala lá: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Então, meus amados irmãos e amigos, quando nós passamos a crer em Cristo Jesus, quando nós entregamos os nossos pecados a Ele, quando nós o temos como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus é nos dado a partir do momento em que passamos a crer verdadeiramente em Jesus Cristo, recebendo-o em nosso coração. Isso é muito importante, meus irmãos, porque não adianta nós falarmos que cremos em Jesus, que temos como nosso Senhor e Salvador, que Ele é tudo para nós, mas lá no nosso coração nada disso é verdadeiro. Deus conhece o nosso coração. Então, quando você e eu falarmos isso, entregarmos verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida a Jesus, tem que ser de todo o nosso coração, meus irmãos. Não pode ser da boca para fora. E o Espírito Santo, meus irmãos, como eu disse, ele nos é dado por Deus, como nós lemos lá em João 14,16, e ele passa a habitar em nós. Dessa forma, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Você pode confirmar depois aí na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Lá fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos na morte e na ressurreição
do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o primeiro encorajamento para nós nesta noite, à luz da palavra de Deus, é que nós não estamos sozinhos. Quando você estiver sentindo lá, talvez, como eu disse lá no seu coração, triste, desanimado, decepcionado com alguma coisa, lembre-se, clame a Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós irá nos confortar, irá nos dar consolo, irá nos fortalecer novamente para que nós possamos continuar. E quando adquirimos isso, nós estaremos aptos para ajudar outras pessoas também que ainda não têm este conhecimento, e assim nós vamos consolando uns aos outros. Por isso também a importância de nós, igreja, irmãos, que conhecemos e cremos na palavra de Deus, que temos o Santo Espírito como nosso consolador, de um ajudar ao outro. Este momento que estamos passando sempre mas agora demais ainda, meus irmãos, a importância de nós consolarmos uns aos outros, de ajudar uns aos outros, seja com uma palavra, seja com um versículo bíblico que você mande lá no WhatsApp de um amigo, de um irmão seu, ou você grava um áudiozinho para eles e manda, fortalecendo-os a fé em Cristo Jesus e dizendo para eles: você não está sozinho, Deus, Ele é vivo, Ele está vivo, Jesus está intercedendo por nós, está à direita de Deus. E isso é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada que diz isso para nós. Uma segunda situação que nós podemos também nos tranquilizar e nos encorajar, meus irmãos, é que Deus se preocupa conosco. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, é criação de Deus, mas nós fomos criados de uma forma especial. A melhor criação de Deus, a sua imagem e semelhança. E Deus se preocupa conosco. Eu quero ler um versículo para os irmãos, uma passagem da Bíblia, que está lá em Lucas, no seu capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus falando: não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então essa passagem aqui, meus irmãos, quando Jesus estava mostrando lá, ensinando aquele povo que eles não precisavam temer, que Deus cuidava de cada um deles, Deus se preocupava com cada um deles. Então Jesus estava ensinando isso para ele, ensina para nós hoje que Deus se preocupa conosco. Jesus ensinou que Deus sempre quer o melhor para nós. Jesus também enfatiza aqui, meus irmãos, nesse versículo 7 que nós lemos lá de Lucas 12, que Deus conhece as pessoas tão profundamente que sabe até a quantidade de cabelos que você tem na cabeça. Imagine, meus amados irmãos, quantos fios de cabelo que nós temos e Deus conhece, sabe cada um deles. É esse Deus que nós devemos buscar sempre o encorajamento, e Ele se preocupa conosco. Por isso nós não devemos temer. O Senhor está ciente das nossas necessidades, Ele está ciente das nossas dificuldades. E como nós lemos aqui, meus irmãos, se Deus tem consciência do que acontece com os passarinhos, imagine conosco. Como eu disse, a sua melhor criação. Então Ele, meus irmãos, Ele se preocupa conosco. Ele quer sempre o melhor para nós, mesmo que às vezes nós achamos que não. E isso é o motivo de nós nos regozijarmos no Senhor, de nós nos alegrarmos na palavra do Senhor. E, repito, nos fortalecer, nos encorajar, para que possamos continuar seguindo, prosseguindo, marchando, porque Deus se preocupa conosco. E outra coisa importante também para nós pensarmos juntos, meus irmãos, que tempos difíceis não duram para sempre. Tempos difíceis não duram para sempre. Quanto de nós já passamos por várias tribulações nas nossas vidas, até aqui
Quantas dificuldades eu e você talvez passamos, ou estamos passando, estamos mesmo neste momento, mas que Deus cuidou de cada uma delas. Salmos 30, versículo 5, os irmãos conhecem bem: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Saber que o choro dura pouco tempo, meus irmãos, nos conforta. Mas o fato mais marcante, que além desse conforto, que o choro dura pouco tempo, é a palavra dele, que ele fala que vem com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu e você devemos nos encorajar, meus irmãos, que logo, logo essa situação vai estar passando e nós vamos nos fortalecer ainda mais e ficarmos alegres. Vamos nos alegrar na palavra de Deus, vamos nos alegrar de estarmos juntos novamente nas nossas congregações. Coisas que nós não fazíamos antes, com certeza nós vamos passar a fazer. Coisa que nós não valorizávamos antes, eu creio que nós passaremos a valorizar mais. Estava vendo uma situação esses dias atrás de um neto levando um presente para sua avó, pela escada de bombeiro. Ele é bombeiro, ele pegou a escada no carro de bombeiro e subiu no prédio dela e entregou um presente para a avó dele pela janela, porque ele não queria ir lá na casa da avó, porque bombeiro é um dos que estão lá no campo, né, meus irmãos, na frente de tudo isso. Então, coisas assim, meus irmãos, que a gente pensa, como que você entrar na casa da sua avó, levá-la um presente, uma coisa que para nós, até pouco tempo atrás, era uma coisa tão simples, hoje não é mais. Para que ele pudesse entregar aquele presente para a avó, ele teve que subir numa escada de bombeiro, entregar pela janela. Então, coisas que às vezes nós não valorizávamos antes, nós vamos passar a valorizar mais. Talvez, nós já falamos aqui alguns dias atrás, você passar a se alimentar junto com a sua família, coisa que talvez você não fazia antes. É você ver um filme com a sua família, você meditar na palavra de Deus, continuar fazendo o culto doméstico junto com toda a família, enfim, várias outras situações. Então, o retorno da alegria, que deve nos encher de ânimo, que deve nos encher de esperança para prosseguir, meus irmãos. Porque Deus não só promete para nós que o choro vai durar pouco tempo, mas Ele promete que a alegria vem. O choro termina e a alegria vem. E que isso possa nos encorajar, meus irmãos. Lembrar da palavra do Senhor, que a alegria vai chegar. Esse momento vai passar. E eu creio que já está passando. E nós nos regozijaremos no Senhor, porque pela graça e glória do Senhor. E outra coisa, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus jamais perde o controle da situação, meus irmãos. Mesmo, repito, que às vezes nós achamos que Ele desistiu de nós, que Ele está preocupado com outras coisas. Não, nada disso. Deus está no controle absoluto de tudo. E repito, o versículo que nós acabamos de ler, até o cabelo de nossas cabeças, Ele conta, Ele sabe. Ele conhece todo o nosso interior. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe tudo de nós, meus irmãos. E mais importante, Ele cumpre as suas promessas. Se está aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, se está registrado aqui nas Escrituras Sagradas, você e eu podemos ter certeza que no momento certo Ele vai cumprir, que Ele não deixa de cumprir as suas promessas. Isaías capítulo 43, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que palavra bendita do Senhor. Se nós lembrarmos de cada uma passagem dessa aqui, meus irmãos, a gente vai ver que realmente Deus cumpre isso que Ele fala. Quando passares pelas águas,
Nós lembramos daquele povo todo lá saindo do Egito, passando pelo mar seco. Aquele mar enorme, abriu-se lá um seco e o povo hebreu todo passando, meus irmãos, sem molhar nada. Então ele fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Lembremos também quando Josué estava para entrar na terra prometida, ele teve que passar pelo rio também, todo aquele povo. E assim aconteceu, meus irmãos, porque Deus era com eles, Deus estava com eles. E quando passares pelo fogo, não se queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí os irmãos lembram do episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três lá naquela fornalha quente, e nem um fio de cabelo queimou daqueles moços, porque Deus estava com eles. Ao atravessarmos, meus irmãos, rios de dificuldades, seremos afogados ou nos tornaremos mais fortes. Depende das nossas atitudes. Então, nesses rios de dificuldade que nós passamos, estamos passando ou ainda iremos passar, ou nós seremos afogados ou nos tornaremos mais fortes. A atitude que nós tomarmos que vai determinar o que irá acontecer conosco. Então, se nós formos atravessar os rios de dificuldade sem estarmos com o nosso Deus, sem buscá-lo, sem ter a certeza que é Ele que vai nos ajudar a atravessar, muito provavelmente nós iremos nos afogar. Se nós tentarmos atravessar o rio sozinho, com as próprias forças, muito provavelmente nós iremos ficar pelo meio do caminho. Mas, ao atravessarmos os rios da dificuldade, as tribulações, nós estarmos com o nosso Deus, nós buscarmos a presença dEle e saber que Ele que irá nos ajudar a passar, confiando plenamente no seu poder, nós iremos conseguir passar. Então, meus amados irmãos, Deus está no controle absolutamente de tudo, e Ele cumpre as suas promessas. Basta que nós façamos a nossa parte, que nós o clamamos por Ele, que nós o chamemos para nos ajudar na travessia, que nós não venhamos atravessar as dificuldades sozinhos, porque sozinho nós não iremos conseguir jamais. E finalmente, meus irmãos, uma outra situação para nos encorajar é que Jesus nos consola, é Ele que é a nossa força. Vou ler também para os irmãos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte, ó: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então está aqui o apóstolo Paulo falando para aquele povo lá de Coríntios, meus irmãos, que o Deus de toda consolação, o Jesus de toda consolação, é Ele que irá nos consolar em toda a nossa tribulação. E o versículo que nós lemos aqui: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. É onde que nós devemos buscar o socorro, meus irmãos. É onde que nós devemos buscar o consolo. É onde nós devemos buscar o encorajamento, para que possamos atravessar os rios da dificuldade, para que possamos atravessar as tribulações. Precisamos de Jesus para nos ajudar. Ele é a nossa força. E esse versículo Paulo também continua dizendo, buscar ao Deus de toda consolação, que é Ele que nos consola,
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, meus irmãos, ao sermos consolados, receberemos forças, encorajamento e esperança para lidar com as dificuldades e, posteriormente, ajudar outras pessoas. Então, só para ficar bem claro, o Senhor Jesus nos consola, nos dá a consolação nos momentos difíceis, ao atravessarmos os rios da dificuldade, e através da consolação que Ele nos dá, nós podemos também consolar outras pessoas, ajudar outras pessoas a atravessarem o rio, atravessar o mar, atravessar as dificuldades que a vida tem imposto para nós, meus irmãos. Então, que possamos guardar sempre isso no nosso coração, meus irmãos. Não adianta buscarmos com as nossas próprias forças. Se nós quisermos vencer as nossas dificuldades, as nossas tribulações, precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do nosso Deus. Porque é Ele que irá nos ajudar a todos. E a partir do momento que nós somos abençoados por Ele, a continuar caminhando, nós teremos forças para ajudar outros, para encorajar outros. Por isso eu quero concluir essa palavra aqui, meus irmãos, lembrando, vamos nos encorajar e encorajar outros a prosseguir firmes, resolutos, confiantes nas provisões de Deus. Na palavra que nós falamos lá no início, aí na sua família, talvez você tenha alguém que ainda não tem a sua fé firmada em Cristo Jesus. Mostre para ele essas passagens. Mostre para ele lá o momento que Deus teve com todo aquele povo atravessando aquele mar imenso, onde a água abriu-se lá uma ponte, um seco, para que aquele povo todo passasse. A mesma coisa do rio lá com Josué. Mostre para ele a passagem dos três que estavam lá na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mostre para eles a história de Daniel na cova dos leões, aqueles leões famintos, enormes, e Daniel saiu lá sem nenhum problema. Mostre para eles a história de José do Egito, que passou por tantas dificuldades, mas Deus estava com ele. E tantos outros, Moisés, tantos outros personagens bíblicos que Deus os ajudou a passar por todas as tribulações. E através da atitude desses homens e mulheres, meus irmãos, nos encoraja a continuar firmes, a prosseguirmos, e vamos encorajar outros. Os cristãos, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de nos encorajarmos mutuamente, como nós falamos um pouquinho atrás. É você me ajudando, é eu te ajudando, é um ajudando o outro, e assim nós vamos prosseguindo para a glória de Deus, não para os nossos méritos. Jamais, meus irmãos, mérito nós não teremos nenhum. O mérito todo seja de Deus. A glória, a honra e o louvor sempre deve ser dado ao nosso Deus. Sejamos sensíveis, meus irmãos, à necessidade que as outras pessoas têm, e ofereçamos palavras motivadoras. Não vamos jogar pedras, meus irmãos. Muitas vezes nós temos a dificuldade de levar palavras motivadoras para as pessoas, a encorajar pessoas a seguir. Muitas vezes nós jogamos pedras. Nós falamos que a culpa é da pessoa, que ela tem que seguir o correto, que ela... Vamos encorajá-la, meus irmãos. Vamos falar para elas que elas têm um Deus, que elas podem firmar a sua fé em Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, e que tem cuidado de nós. Vamos dar essa palavra de motivação para nós, buscando da palavra, e para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Vamos nos encorajar mutuamente, meus irmãos. Porque nesse momento tão difícil que nós estamos passando, repito, inédito para todos nós, eu creio, nós iremos vencer com todas as nossas limitações, nós iremos vencer, porque Deus está conosco.
E lembrando, meus irmãos, grave bem o que nós falamos aqui nesta noite. Primeiro, nós não estamos sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus habita naquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, que Deus se preocupa conosco. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os fios, quantos fios de cabelo nós temos. E outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, que os tempos difíceis não duram para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus está no controle de tudo, e Ele sempre cumpre as suas palavras. Se é palavra do Senhor, podemos acreditar que irá cumprir. E, finalmente, Jesus nos consola, Ele é a nossa força. Então, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, para que possamos nos encorajarmos uns aos outros e continuar prosseguindo, que não venhamos a desistir jamais. O rio pode ser grande, o mar pode ser imenso, a fornalha pode estar queimando muito, os leões podem estar famintos, mas quando Deus está junto, meus irmãos, iremos vencer todas essas dificuldades. Então nós iremos vencer esse vírus, nós iremos passar por essa tribulação e seremos fortalecidos para a glória de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Continuemos firmados na fé em Cristo Jesus e que não venhamos desistir jamais, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que continuemos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Até porque, meus irmãos, nós não devemos esquecer jamais que essa vida, ela é curta, ela é pequena. Uma hora todos nós iremos partir, mas a nossa vida eterna está lá nos esperando. Por isso que nós devemos continuar seguindo, prosseguindo, jamais pararmos no meio do caminho, jamais desistirmos em qualquer tribulação, porque a nossa meta, o nosso objetivo são as mansões celestiais que Jesus tem preparado para nós. Então, se você que está me ouvindo ainda tem alguma dúvida em relação à vida eterna, tem alguma dúvida que tem uma vida todinha lá esperando por nós, creia que a palavra do Senhor Jesus, ela é verdadeira e ela é fiel. E Ele nos garante a vida eterna para todos aqueles que nele crê. A palavra diz que não pereçam, mas tem a vida eterna. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não deixe para depois. Para que o Espírito Santo de Deus habite em seu coração, para que você possa ser templo do Espírito Santo de Deus, tenha Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, entregando-lhes os seus pecados e vivendo uma vida direcionada pela tua palavra. Então que Deus abençoe. Vamos mais uma vez orar, agradecendo a Deus por esta bendita palavra, e logo após estaremos finalizando o culto com mais um hino que nós estaremos colocando. Mas desde já eu quero lembrar os irmãos que amanhã nós estaremos aqui, se Deus permitir, às 19 horas, onde nós continuaremos a semana de oração, orando pelos nossos familiares. Repito, oramos na segunda-feira pelos pais, pelos filhos. Oramos na terça pelos pais. Amanhã estaremos orando pelos nossos familiares, sobrinhos, tios, netos, avós, enfim, nossos demais familiares. E na sexta-feira, se Deus assim permitir, estaremos finalizando a semana de oração às 19 horas. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua bendita palavra, Deus, que vem nos encorajar a continuarmos marchando, Deus, rumo a Canaã celestial. Que o Senhor nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude a atravessar os rios de dificuldade que temos enfrentado, Deus,
e que nós possamos sair fortalecidos, Deus, com o nosso objetivo único, Pai, que é a nossa vida eterna, que é viver com o Senhor por toda a eternidade. Mas nesse momento de nossas vidas, Pai, nós precisamos que o Senhor continue nos ajudando a passar por essas dificuldades, como o Senhor ajudou tantas pessoas, como o Senhor tem nos ajudado, pois a Tua palavra diz, e nós cremos nisso, que até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos até aqui, meus Senhor Deus, é porque o Senhor permitiu. É o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos dá os alimentos, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Por isso nós cremos, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe, Deus, a cada lar dos irmãos que estão aqui conosco, que já passaram aqui neste culto, Pai. Que o Senhor leve paz, que o Senhor leve amor, que o Senhor leve harmonia e principalmente, Deus, a Tua salvação. Que cada um de nós possamos tomar posse da salvação em Cristo Jesus e para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós estaremos ouvindo aqui o último hino, meus irmãos, para que possamos finalizar a nossa meditação desta noite, o nosso culto ao Senhor, a alegria de poder estar aqui com os nossos irmãos.
precisamos do nosso Deus, né, meus irmãos? Então, que Deus abençoe. Nós temos aí o pastor Celso e a irmã Nilda, minha tia Dura, está aí conosco também, mas nós já estamos encerrando o nosso culto. Os irmãos que estiveram conosco aí até agora, a irmã Maria, a irmã Claudineia, a família lá da irmã Ana Clécia, com o Evandro, a irmã Valdete, a irmã Tânia, irmão Domingos, irmão Beto também, a Ruth. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenhamos todos uma noite abençoada, uma noite protegida pelo Senhor, e vamos continuar firmes, nos encorajando na fé em Cristo Jesus e sendo usado por Deus também para encorajar outras pessoas para seguirmos firmes que Deus tem para cada um de nós. Então, que Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.